Oi pessoal, tudo bem? Eu vi um vídeo do Dr. Samuel, aquele médico que eu cito naquele vídeo que eu faço sobre o leite, e ele dizia que quando ele vê os vídeos dele, ele acha que ele fala tão devagar e ele estava aconselhando a gente a assistir, alterando a velocidade. Então eu vou dizer o mesmo para vocês, porque quando eu vejo os meus também, eu digo, meu Deus, eu não falo tão arrastado assim, eu não falo tão devagar assim, mas parece. Então, eu estou dizendo para você que não sabe, porque eu até pouco tempo eu não sabia que a gente podia alterar a velocidade. Até quando eu comecei a fazer a ressonância harmônica em 2020, eu vi todos os vídeos na velocidade normal e até que foi bom, eu gosto porque aí pelo menos dá tempo da gente entender o que a gente está ouvindo, né? Mas então, para você que também acha que está muito devagar, que eu estou falando muito lento, aí você vê, tem parece uma florzinha assim, ou então aquela pecinha da bicicleta cheia toda dentadinha assim aí no canto, aí embaixo. Aí você clica ali e virão as velocidades. Normalmente 1.5 fica bom, tá? Hoje então eu queria falar para vocês, trazer uma reflexão. Esse último vídeo que eu fiz, eu falava de ser egoísta de uma forma positiva, aquele egoísmo de quando você entende que tudo que você fizer para o outro, você está fazendo para você mesmo. Aí nesse caso, então, você vai ter todo o interesse, como diz o professor Hélio Couto, em praticar o bem, em estar cada vez mais do lado do bem. Mas hoje, agora, com esse vídeo, eu quero falar sobre aquele egoísmo de quando você decide que você vai ser pobre, de quando você decide que você não vai ter prosperidade. Prosperidade, a prosperidade, pelo menos a que eu busco e que eu acredito que todos nós devemos buscar, é aquela prosperidade de tudo, plena, aquela prosperidade de saúde, de familiares, de amigos, nos negócios, nos relacionamentos, na profissão e também financeira, evidentemente. Mas hoje aqui nós vamos nos ater na prosperidade financeira, é dessa que eu quero falar. Porque quando a gente, por causa de algumas crenças ou de dogmas religiosos ou do que quer que seja, das coisas que a gente aprendeu quando a gente era criança sobre dinheiro, por exemplo, a gente pode pensar que Deus não quer que nós sejamos ricos, que Deus não quer que nós tenhamos uma vida de abundância financeira. E aí eu encontrei aqui o livro da Catherine Ponder, é isso o nome dela, Catherine Ponder. Ela, aqui nesse livro dela, que é As Leis Dinâmicas da Prosperidade, eu vou ler só um trechinho aqui para vocês. A Bíblia está cheia de ricas promessas relacionadas à sua prosperidade potencial como filho de Deus. Você deve ser próspero e bem suprido, deve ter abundância de bem, porque essa é a sua herança divina. O seu Criador quer assim. Essa é a verdade chocante a respeito da prosperidade. E eu entendo quando ela diz aí chocante para aquelas pessoas que acreditam que rico não entra no céu, que é mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que um rico entrar no céu, que tomou tudo realmente, leu a Bíblia assim, essas passagens literalmente, entendeu dessa forma e acredita que quando você é pobre, você é o bom cristão. E dessa forma seria se Deus realmente fosse aquele Deus ciumento e vingativo. Porque se é o Deus de todo amor, de toda bondade, com certeza ele é proprietário e dono de tudo e é seu pai, mãe. Ele não tem por que ele querer que você não seja rico, não seja próspero. Aí uma outra linha aqui do que ela diz: além disso, você não pode fazer o bem nem a si mesmo, nem a outra pessoa se não for próspero. Aquele que não deseja ser próspero é anormal, já que sem prosperidade vive-se uma vida anormal. Então, tá aí também, você não pode fazer o bem ao outro também. É aí que eu entro com o ser egoísta. Quando você entende dessa forma, se você continua, não, para mim tá bom, não preciso de tanto, como é que você vai ser
vai poder auxiliar o próximo e talvez nem auxiliar realmente, porque se tem uma pessoa que está passando fome e vem você sabe, vem isso chega ao seu conhecimento, é aquela coisa, você dá o peixe. É óbvio que se você for ensinar essa pessoa a pescar nesse momento, ela não vai nem conseguir porque ela não tem forças. Mas e se você não tiver como? E aí eu pego como exemplo novamente a Lisa Nichols, que hoje é uma multimilionária. Ela participa daquele filme O Segredo e ela conta que ela esteve em um estado de miséria, que ela não tinha dinheiro nem para sustentar ela e o filho dela, comprar comida para os dois, comprar fralda para ele. E ela prometeu a ele que nunca mais ficaria nessa situação e hoje ela é multimilionária. E hoje ela ajuda um monte de gente a ser também, a entender o que ela entendeu e chegar onde ela chegou. Se ela tivesse optado nesse momento que ela estava lá na pobreza absoluta para continuar chorando a sorte dela, e é isso que Deus quer para mim, eu vou suportar isso, eu e meu filho vamos morrer de fome, chegando do outro lado a gente ganha salvação, aí sim a gente vai ser feliz. Mas não, ela entendeu que o pai, mãe dela é próspero, é rico e que não queria isso para ela. Então dessa forma ela se transformou em uma multimilionária e hoje ela pode ajudar com o exemplo, com os cursos e com tudo mais. Ela vive uma vida normal, a vida normal de quem sabe que é filho de Deus. E então eu acredito, quando nessa matéria aqui, nesse vídeo que eu fiz sobre como eu vejo a morte, eu usei essa mesma historinha, essa mesma analogia para explicar que eu acredito que seja dessa forma também, ela é válida também para essa reflexão. Que eu acredito que seja quando a gente vem aqui para a Terra, seja como quando a gente vai fazer uma viagem para o exterior, para um outro país. E aí o nosso pai e a nossa mãe, eles são riquíssimos, eles não tem nada que eles não possam ter. Eles são absolutamente ricos, prósperos. E eles nos dão um cartão com limite, sem limite, e diz que a gente pode pegar o dinheiro que a gente quiser, porque a gente está indo lá para o exterior, para um outro país, para se recordar de alguma coisa que vai fazer com que a gente volte melhor. Eu não sei o que é, a gente vai estudar alguma coisa, vai fazer alguma coisa, vai fazer com que a gente cresça, a gente vai voltar melhor do que a gente foi. E os nossos pais dizem, a gente vai ficar separado um pouco, mas daqui a pouco você vai e já vai com um bilhete de volta. Quando chegar o momento de você voltar, você volta e tudo que você precisar, tá aqui a conexão com a gente, nós vamos estar como se estivéssemos lá com você, é só confiar e chamar por nós. E aí você chega lá nesse outro país e você encontra pessoas que te dizem, te mostram um monte de regras e diz, não, aqui tem que ser desse jeito e você não pode ter dinheiro e além do mais, seu pai e sua mãe, eles não são desse jeito, se você não fizer desse jeito aquilo, você vai ser castigado e eles fazem você temer seu pai e sua mãe, fazem você esquecer que você tem todo o dinheiro do mundo, que você tem toda a abundância financeira do mundo, porque seus pais são ricos e fazem vocês ficar com medo de voltar para casa, no caso de morrer. Mas fazem vocês passar todo o tempo que vocês vão passar lá na miséria e achando que é desse jeito que vocês vão alegrar o pai e a mãe de vocês, que no nosso caso que a gente vai alegrar Deus. E eu acredito que é só a gente tá dando uma pensada nisso. Se a gente traz aqui também para essa história, digamos que seja o nosso pai e a nossa mãe que tivesse, será que o nosso pai e a nossa mãe eles iriam querer saber que nós nós estávamos em um outro país distante fisicamente e que a gente ia ficar sem ter o que comer, sem o conforto material quando eles são donos e proprietários de tudo, eles têm todo o dinheiro e eles nos disseram isso? Será que eles ficariam contentes com isso? Será que desse jeito nós estaríamos agradando nossos pais? Então eu acredito que é a mesma coisa, o que está embaixo como o que está em cima, é a mesma coisa com relação a Deus e a nossa vida nesse plano. E aí ela diz,
No plano físico, você não pode viver plenamente sem alimentação apropriada, sem roupas confortáveis, sem um abrigo quente e tendo uma carga excessiva de trabalho. O descanso e o divertimento também são necessários para a sua vida física. No plano mental, você não pode viver plenamente sem atividade mental criativa satisfatória, sem livros e tempo para lê-los, sem apreciar música, arte e outras manifestações culturais, sem oportunidade e recursos para viajar e se associar com pessoas que têm os mesmos interesses que você. Para viver em plenitude no plano espiritual da vida, você precisa de tempo para uma contemplação tranquila, para meditar, para orar, para estudos espirituais, para palestras e para comungar com pessoas que estão no mesmo caminho espiritual com você. Então, é aquela coisa, como é que você vai poder ser útil, como é que você vai poder crescer, como é que você vai poder expandir a sua consciência. Se você decide que você vai ser pobre, você vai ter só o mínimo para você, ou você decide que você não vai ter nenhum mínimo, você vai ser um peso para a sociedade, você vai viver embaixo da ponte. E quando você decide isso, porque naquele livro do Og Mandino, em um dos vídeos que eu fiz no passado, ele diz que exige o mesmo esforço para a gente ter uma vida próspera ou para ter uma vida de pobreza. A única diferença é a escolha. Nós devemos escolher. Sobre isso, ela diz aqui: o que o pensamento próspero tem a ver com a minha provisão? A rica provisão divina está por toda parte no universo, do mesmo modo que é inata em você, na forma de talentos, habilidades e ideias ansiando para serem expressas. Mas você precisa contatar essa rica provisão e substância a fim de usá-la. Sua mente é sua conexão com ela. As suas atitudes, seus conceitos mentais, crenças e perspectivas são aquilo que conecta você à rica substância divina e que garante seu acesso a ela. Deus só pode fazer por você aquilo que Ele pode fazer por meio de você, dos seus pensamentos e das ideias que conduzem às suas reações. Portanto, o pensamento próspero abre o caminho para resultados prósperos. E aí, ela traz uma dica, um pequeno decreto, porque a gente pode pensar como é o pensamento próspero. O pensamento próspero é o pensamento positivo. O pensamento próspero é saber agradecer por tudo que a gente já tem. A gente pode estar com um monte de dívida, a gente pode estar para ser despejado, a gente pode estar até, digamos, sendo bem radical, estar passando fome, que se a gente olhar realmente com clareza, com abertura de coração, a gente vai encontrar alguma coisa para agradecer por. A gente está respirando, a gente vai encontrar alguma coisa para agradecer. Então é quando a gente começa a agradecer por aquilo que a gente já tem, que aí a gente está enviando isso, é uma questão de vibração, a gente envia isso, o universo manda mais disso. Se você está enviando satisfação, agradecimento por aquilo que você já tem, ainda que você acredite que seja o mínimo, se você agradece, você vai começar a conseguir mais. Agora, se você estiver maldizendo o que você tem, porque você acredita que você merece muito mais e que você está sendo injustiçado, aí quanto mais você tiver essa atitude de não reconhecimento, menos você vai ter. É aquela frase, para que aquele que muito tem, mais será dado, e aquele que pouco tem, até o pouco que tem lhe será tirado. E o que falta aí nesse dito? Gratidão. Aquele que muito tem gratidão, mais será dado. Aquele que não tem gratidão, até o pouco que ele tem lhe será tirado. Então, eu acredito que começa por aí. A gratidão é a chave para o pensamento próspero. E aí ela traz também aqui um outro decretozinho que ajuda também.
Comece a fazer contato com a rica substância universal e com a rica substância em seu interior, declarando com frequência: eu aciono as bênçãos divinas no meu interior e à minha volta, e eu sou abençoado de todas as maneiras, com felicidade, sucesso e realização verdadeiros. Apenas ao decretar essa ideia, você já estará começando a agitar as riquezas do universo, atraindo-as para você e expressando-as através de você. E ela dá um outro decreto aqui também, que eu vou ler aqui para vocês. Há pó de ouro no ar e para mim, por meio do pensamento próspero, decidido e deliberado, eu agora assimilo este pó de ouro. E nesse exato momento estou começando a experimentar os resultados dourados. Então eu deixo aí para vocês esses 2 decretos, deixo aí essa dica de como é que a gente deixa de ser egoísta quando a gente busca a riqueza para a gente. Porque depois que a gente consegue, a gente pega o nosso quinhão, a gente tem muito mais condições de mostrar ao outro, de ensinar ao outro e até de dividir com o outro o nosso quinhão, de estar ajudando ele antes que ele tenha essa compreensão. Porque eu acredito que ter só para a gente também não traz nenhuma satisfação. Porque ficar em um lugar, sentado em uma mesa cheia, uma mesa plena, vendo uma pessoa que não tem o que comer do nosso lado, para mim isso não é prosperidade. Então, dessa forma, a gente tem, como Oprah Winfrey diz, a gente tem que encher o nosso copo até transbordar, porque assim a gente pode estar distribuindo. E como um outro trecho que eu li do livro de Og Mandino, Universidade do Sucesso, quanto mais a gente não precisa ter medo, quanto mais a gente distribui, mais a gente tem, tá bom? Então eu deixo aí essa dica, espero que tenha sido contribuição e espero vê-los no próximo vídeo. Obrigada, tchau!